O elenco do Guarani segue se preparando para a partida contra o São Paulo, que será amanhã no estádio do Morumbis. Fora dos gramados, a diretoria bugrina vive um dilema. Após ser rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Conselho de Administração decidiu que iria vender o mando de campo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista em troca de dinheiro. A informação inicial é que os empresários haviam antecipado parte dos pagamentos para a transferência de mando, além de despesas de viagem do próprio Guarani e do Palmeiras. Ao todo, o Bugre iria desembolsar valores que passam da casa do milhão. Dessa forma, no dia 14 de janeiro, o presidente do Guarani enviou um documento oficial para a Federação Paulista de Futebol solicitando a alteração do jogo para o Estádio do Café, na cidade de Londrina, no Paraná. O Verdão também acatou esse pedido e aceitou jogar fora do estado. No dia 20, a empresa contratante anunciou nas redes sociais essa partida que estava marcada para acontecer no dia 2 de fevereiro, no Paraná. A postagem ainda dizia que as vendas dos ingressos abririam em breve. Com o anúncio da venda do mando vindo a público, a torcida bugrina fez campanha por público zero nas redes sociais. O comunicado oficial da principal torcida organizada do Guarani, postada ontem pela manhã, mostra que os torcedores se sentiram desrespeitados pela decisão da diretoria alviverde. Com essa repercussão na internet, o Conselho de Administração quebrou o contrato e ontem à tarde confirmou em nota oficial que esse duelo entre Guarani e Palmeiras será no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A decisão revoltou a empresa contratante por não honrar o acordo estabelecido. Dessa forma, o Bugre deve ter problemas financeiros para pagar a multa após romper o contrato. Dinheiro tanto para a empresa e também para o Palmeiras. A entidade também estuda iniciar um processo contra o Bugre por danos morais. Todos esses valores ainda não foram divulgados, mas passam da casa do milhão. A diretoria do Guarani encaminhou mais 2 contratações para a sequência do Campeonato Paulista. O novo camisa 9 do Bugre pode ser Deni Júnior, ex-Vila Nova. O centroavante avançou nas tratativas com o departamento de futebol para assinar contrato de 1 ano e disputar tanto o Paulistão quanto a Série C no Brinco de Ouro. Denilson tem 29 anos e passou por Fluminense, Avaí, São Paulo, Vitória, Atlético Mineiro e Vila Nova. Além dele, o zagueiro Lucão, que está de saída do Oliveirense em Portugal, vai passar por exames médicos antes de assinar contrato com o Bugre. O clube segue em busca de mais um meia para fechar o ciclo de contratações. Enquanto isso, a delegação bugrina está confiante para a partida de amanhã contra o São Paulo. A empresa que comprou o jogo chama-se eFute, é do João Brito. É uma matéria no portal GE. E nesta matéria, assinada pelo Júlio Nascimento, ali houve uma entrevista e esse João Brito disse que existe uma multa rescisória. O Guarani tem o direito de não querer mais o jogo, que é isso que o Guarani fez, mas terá que pagar a multa. Então veja a situação. O Guarani vendeu o jogo por 800 mil. Pegou os 800. Pegou o dinheiro logo depois que o Guarani foi rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí a cláusula da multa rescisória é de R$1 milhão. Então o Guarani deixa de ganhar os 800 e terá que pagar 1 milhão. Já está com 200 aí no prejuízo, correto? O problema é que o Guarani já gastou o dinheiro lá, os 800 mil que pegou lá atrás. Meu Deus. E se não pagar, esse João Brito diz que vai colocar o departamento jurídico da empresa para mover um processo que pode chegar a R$5 milhões contra a equipe do Guarani. É um negócio impressionante isso que o Guarani fez. Acho até que fez porque precisava do dinheiro. O Guarani estava numa situação muito complicada, mas errou absurdamente no time da comunicação. Deixou a empresa comunicar, a empresa no perfil dela nas redes sociais comunicou que ia colocar ingressos à venda. Esse foi o post que foi colocado nas redes sociais. O que o Guarani teria que ter feito? Acho até que poderia ter vendido o jogo baseado na necessidade financeira, mas tinha que chamar a participação da torcida. O presidente tinha que vir a público através de uma entrevista coletiva, falar das dificuldades
e dizer que tinha essa proposta para poder arrecadar um dinheiro que seria importante na sequência da temporada, já que teve uma diminuição porque caiu para a Série C. Chama junto à torcida para que ela possa decidir. Olha, tem essa proposta. Vocês, se quiserem, podem ajudar o Guarani, abrindo mão desse jogo. Não falou absolutamente nada, o tempo correu, o jogo foi vendido e agora o Guarani terá um prejuízo significativo. Ó, tem um detalhe importante, tem um amigo que diz o seguinte: é uma besteira achar que o poço tem fundo. Eu vou dizer uma coisa, parabéns, hein? Parabéns. Vocês estão fazendo direitinho para continuar a deixar, vai deixando cada vez mais, o torcedor insatisfeito com o trabalho de vocês do CA. Isso foi uma lambança gigantesca. Era melhor ter mantido o jogo vendido, porque agora ficou pior a situação. Eu sou contra vender. Agora, eu também não conheço a situação financeira do clube. Ponto. Isso é um problema do Guarani. Agora, e o sócio torcedor, como é que fica? Tudo isso precisa ser pesado, precisa ser analisado. Agora, vendeu e voltou atrás, tendo que pagar multa com o risco de tomar uma ação de perdas e danos morais. Parabéns, vocês são muito competentes. A torcida do Guarani está muito irritada comigo, porque eu falei que se fosse eu venderia o jogo também. E justamente pela questão financeira. Olha a situação que está o Guarani, gente. Guarani, olha aí, é só olhar as contratações do Guarani para esse ano. É só olhar a situação do Guarani no Campeonato Brasileiro, que vai novamente disputar a 3ª divisão. Então é por isso que eu defendo. Sabe por quê, Batista? Porque na minha época, por exemplo, o Brinco de Ouro dava 10, 15, 20 mil torcedores. Quanto que dá hoje? Hoje precisa dar 5 mil pessoas para o Guarani não ter prejuízo, para empatar o dinheiro. Se tiver 5 mil pagantes, empata. O Guarani não tem gasto, não tem prejuízo. 5 mil. Quantos jogos do Guarani na Série B, no Campeonato Paulista, dá mais que 5 mil? 5 mil pessoas para não ter prejuízo, para empatar. Então, o torcedor que está bravo comigo aí, é só, sabe fazer o quê? E o Batista traz uma informação que é cerca de 5 mil sócios torcedores que tem o Guarani. Cerca, né? É só ir lá, pagar o sócio torcedor, fazer os 5 mil virar 20 mil, né? Não ficar inadimplente, pagar todo mês, certo ou não? E todo jogo que tiver do Guarani, vai no campo, paga o ingresso, né? Aí vai estar ajudando o Guarani. É por isso que eu disse isso. Eu defendo isso justamente pela questão financeira. Porque você imagina todo jogo tomar prejuízo. E é o que acontece. Eu estou dizendo Guarani porque a gente está falando Guarani. E eu convivi dentro do clube como atleta. E depois como atleta numa situação melhor um pouco. Mas como staff, funcionário do clube, numa situação delicada financeiramente falando. Então é importante demais. Então toda essa pressão é válida, claro que é válida. E o que o Batista diz é verdade. O erro da diretoria foi não ter comunicado lá atrás. Ó, nós estamos vendendo porque nós estamos precisando do dinheiro. Senão não vai ter como pagar salário, senão não vai ter como montar time, senão não vai ter como passar o ano. Porque daqui a pouco lá no início, mas pô, o Guarani não ganha porque está com o salário atrasado. Ué, na hora que teve a oportunidade de levantar um dinheiro, todo mundo foi contra. E aí? Então, o torcedor tem que pensar um pouco na entidade, ajudar o Guarani. É isso que precisa, é ajudar o clube. Ajudar o clube. Sabe por quê? Porque essa pressão válida toda, a diretoria negou o contrato por quê? Pela pressão, ou não foi? Pela pressão que sofreu. E aí o que acontece? Prejuízo. Então, ó, é só pensar um pouco. Pensa na entidade, pensa na camisa, pensa no Guarani, pensa nos funcionários. Na cozinheira, na lavadeira, nos caras que ficam lá trabalhando no entorno do Brinco de Ouro. Tem que pensar um pouco, gente. Aquilo ali é um saco sem fundo. Aliás, todo time de futebol é, né? Se não tiver com a parte financeira organizada, vai ter problema. E é o que está acontecendo com o Guarani. São coisas diferentes, né? Primeiro, Guarani vender mando de jogo, Guarani ou qualquer clube que tenha sócio torcedor, é um estelionato.
você promete uma coisa e aí não entrega, a menos que você faça um ressarcimento para o sócio torcedor. Então não poderia, de acordo com o contrato que foi feito com o sócio torcedor, vender o mando de campo. Mas aí tem o problema financeiro. Sim, ok. Guarani poderia recorrer a essa possibilidade desde que tivesse a participação da torcida, do sócio torcedor. Trazer a torcida e o sócio torcedor. Estamos com essa situação, é o chamado lá no mundo corporativo do PRS, né? Problema, reação e solução. Então traz os envolvidos para dentro do problema e aí pede autorização para fazer um negócio. Tudo certo, tudo ok, o Guarani está precisando, aí faz a venda do jogo. Em 2022 o Guarani jogou contra o Vasco, Campeonato Brasileiro da Série B, em Manaus. Vendeu esse jogo lá por o equivalente, mais ou menos o mesmo que o Guarani receberia nesse jogo diante do Palmeiras. Empatou com a equipe do Vasco lá em Manaus. O estádio estava lotado de vascaínos. O Guarani estava precisando, ok. Agora, o que não pode é ter essa ausência de comunicação. Deixar a empresa de Londrina anunciar que o jogo estava sendo vendido. Aí está errado, está completamente equivocado esse tipo de procedimento.